Olá, turminha do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de História. Conteúdo é diferentes registros da história, certo? Página 2 a 6. Só retificando aí as páginas, porque no roteiro que vocês receberam, né, as páginas estão diferentes, mas a página 2 a 6, no volume 2, certo? De História. A página 2, ela começa aí com algumas imagens, né, de quadrinhos, uma criança que está observando aí alguns objetos e fazendo algumas interrogações acerca deles. Uau, que objetos são esses? Quem usava esse porta-joia? Que textos foram escritos com essa caneta? Ah, se existisse uma máquina do tempo. Para os historiadores, né, o passado, ele é reconhecido, conhecido, descoberto através de fontes históricas, certo? Tem aí algumas questões, né, que você vai responder, né, de forma pessoal, você vai observar tanto as imagens quanto o texto, vai refletir e responder as questões da página 2. Aí na página 3, ele vai falar sobre as fontes históricas, né? Para conhecer a história de povos que viveram no passado, é preciso analisar os vestígios deixados por eles, né? Pode ser imagens, documentos escritos, relatos, objetos, entre outros. Quando esses vestígios fornecem pistas e informações sobre o passado de determinada época, são chamados de fontes históricas. Um exemplo. Aí na sua casa você pega uma fotografia dos seus pais, né? Então, a partir daquela fotografia, você pode observar alguns fatos, né? O que era diferente, a questão das vestimentas, né? Os próprios lugares que se modificam, como as pessoas se comportavam, né? Fotografias de festa e tal. Então, esses documentos, né, nós chamamos de fontes históricas, porque ao serem analisados, a gente vai ter informações acerca de um determinado tempo passado, certo? Essas fontes, elas podem ser materiais, visuais, orais ou escritas, certo? Aí na página 3 vai ter esses 4 tipos, né, de fontes. A fonte material são os objetos que eram utilizados por essas pessoas, né? As construções, ruínas de antigas construções, né? Também esculturas, roupas. Então, objetos que eram utilizados por esses povos, né? Falando de tempo mais remoto. Fontes visuais são as fotografias, né, como eu já falei, pinturas, gravuras, filmes, né, são as fontes visuais. As orais são os depoimentos, né, se você for conversar com seus pais, com seus avós, né, sobre uma determinada época, né? Então você vai observar através dos relatos deles, né? Dos depoimentos, né? Algumas entrevistas, programas de rádio. Então você vai poder observar através dessas fontes orais, né? Algumas características desse tempo aí passado. E as fontes escritas, né? Que podem ser cartas, livros, textos. Então, se você pega uma carta que foi escrita há alguns anos, algumas décadas atrás, né, você pode observar algumas palavras que eram utilizadas, que hoje a gente não usa mais, né? A própria forma de escrever, que hoje ninguém escreve mais carta, né? Ou é um e-mail, ou uma mensagem digital, enfim. A página 4, ele tem um pequeno texto que fala aí sobre as fontes históricas, né, que vai dizer que elas são fundamentais para o trabalho do historiador, né? Então, pesquisar, identificar e analisar vestígios produzidos no passado faz parte da rotina do profissional, né, do historiador. Ele pesquisa
quando foi produzido aquele vestígio, né, aquela fonte ali, quem produziu, por quê, para quê, a quem era destinado, como era usado, né, onde foi encontrado. Então, essa pesquisa, né, faz parte da vida do historiador, né, para poder conhecer como viviam as pessoas em tempos mais antigos. Aí a página 4, né, ela traz uma imagem, a fonte histórica 1, certo? E você vai analisar tanto essa fonte histórica, a número 1, que é uma pintura, né? É uma fonte visual. A fonte histórica 2, que é uma fonte escrita. E a fonte histórica 3, que é uma fonte material, né? A partir de utensílios. Então, você vai analisar essas fontes, né? Vai ler as legendas que são apresentadas aí, a fonte histórica você vai ler o texto atentamente e tal, né? E após a leitura você vai responder as questões que são relacionadas a elas, né? Então as 3 fontes históricas poderiam ser usadas para a pesquisa de qual tema da história do Brasil. Essas fontes históricas que você analisou, elas se encaixam mais na chegada dos portugueses, na escravização de africanos, na escravização dos indígenas ou na chegada dos imigrantes. Então, você vai analisar as 3, né, e ver em qual desses conteúdos que ela vai se encaixar, ou elas vão se encaixar, né. Que informações sobre o tema é possível obter, né, com a análise das fontes 1, 2 e 3, você vai registrar isso aí no seu caderno, ou se couber, você coloca em um cantinho aí do livro, certo? Mas você pode fazer no caderno e, se quiser grampear a folha. E aí, você vai dizer, né, se essas fontes, a 1, 2 e 3, se é fonte escrita, visual ou material, né, que inclusive até já falei quando estava mostrando. Então, são essas, a página 6, né, que tem aí algumas imagens, né, que você vai ver o que se pede, né, tem algumas imagens aí. E pede para marcar com X as que representam vestígios que podem ser usados como fonte histórica, né, tipo um documento eu posso usar como fonte histórica, uma entrevista, uma pintura, né, um monumento, um jornal, uma folha de jornal, um cachorro, um peão que era usado antigamente. Então, o que é disso aí que eu posso usar como fonte histórica, certo? Depois você vai dar exemplos, né, de fontes históricas escritas, visuais, materiais e orais. E qual a importância dos vestígios do passado para o estudo de história, certo? Releiam os textos, né, com atenção, foquem na hora de fazer a atividade e não esqueçam que qualquer dúvida podem entrar em contato, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.